Está aberta a sessão ordinária desse dia 1º de junho de 2020, às 17h30. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata número 21/2020, sessão ordinária do dia 25 de maio de 2020. Ata 21 de 2020. Aos 25 dias do mês de maio de 2020, às 17h30, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária os senhores vereadores: Wilson Furman, Lothar Rose, Vilma Milik, Gilson Baifos, Alexandre Borchardt, Arlete Hartwig, Marlon Tadeu Prado Centeno, Wendel Carpes e Vassilvo dos Santos. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Wilson Furman, presidente da Casa, e secretariados pela vereadora Vilma Milik, primeira secretária. O senhor presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou à primeira secretária que fizesse as seguintes leituras: Ata 20 de 2020, da sessão ordinária do dia 18 de maio de 2020, a qual, após de lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. O vereador Alexandre fez uso da tribuna e o vereador Marlon, acho que foi, fez a parte onde os mesmos fizeram pedido de informação e solicitação de convite, os quais foram discutidos e aprovados por unanimidade. Como mais nenhum vereador fez uso da tribuna, o senhor presidente deu por início à ordem do dia e, de imediato, solicitou à primeira secretária que fizesse as leituras do projeto de lei 20 de 2020, oriundo do Executivo, o qual, após de lido, foi encaminhado às comissões permanentes para os devidos pareceres. O senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do projeto de lei 21 de 2020, oriundo do Executivo, o qual, após de lido, foi discutido e votado o regime de urgência, mencionado no mesmo, o qual foi aprovado por unanimidade. Após a aprovação do regime de urgência, o senhor presidente encaminhou o referido projeto de lei às comissões permanentes para os devidos pareceres. Os vereadores Alexandre e o senhor presidente utilizaram o espaço das comunicações. E como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária, a realizar-se no dia 1º de junho de 2020, às 17h30. E, para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pela primeira secretária. Sala das Sessões, 25 de maio de 2020. Wilson Furman, presidente, e Vilma Milik, primeira secretária. Esta ata está em discussão. Em votação, essa ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que refaça a leitura do pedido de informação número 11/2020. Ofício 72/2020, Turuçu, 26 de maio de 2020. Excelentíssima senhora Selmira Milek Ferenbach, prefeita municipal, Turuçu, Rio Grande do Sul. Assunto: pedido de informação número 11 de 2020. Prezada senhora, ao cumprimentá-la cordialmente, venho através deste solicitar o impacto financeiro ao projeto de lei da mensagem número 21 de 2020, assim como o seguinte pedido de informação realizado pelos vereadores Marlon, Arlete e Alexandre, aprovado por unanimidade na sessão ordinária do dia 25 de maio de 2020, com os seguintes questionamentos. Quais são os 2 funcionários que estão afastados? Esses 2 funcionários afastados estão sendo pagos pelo INSS ou pelos cofres do município? E até que data esses permanecem afastados? Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente Wilson Furman, presidente. Solicito à primeira secretária para que faça a leitura do ofício número 103/2020, oriundo do Executivo. Ofício 103 de 2020. A Câmara de Vereadores, Município de Turuçu, Rio Grande do Sul, excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Município de Turuçu, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 0163067/00164, representada pela prefeita municipal, Selmira Milek Ferenbach, com sede administrativa, Avenida Turlande 69, centro de Turuçu. Venho à presença de Vossa Senhoria informar o que segue. Conforme o ofício 77 de 2020, que trata sobre o pedido de informação número 11 de 2020, oriundo da Câmara Municipal de Vereadores de Turuçu, a indagação de quem está pagando os funcionários que estão afastados na Secretaria de Agricultura, Obras, Urbanismo e Trânsito. Acredita-se que houve uma falha na interpretação,
pois a mensagem do projeto de lei e os decretos que acompanharam bem esclarecem a situação posta. Assim, é inadmissível supor que o servidor público municipal afastado pelo coronavírus por idade e por comorbidades ditadas pelos protocolos da Organização Mundial de Saúde, pelo governador do Estado do Rio Grande do Sul e recepcionada nos decretos municipais, seja remunerado pelo INSS. Sobre o tempo, não temos como prever, somente cabe aguardar os dados oficiais sobre a pandemia do coronavírus. Diante do exposto, acreditamos que a dúvida, equívoco, seja pela falta do impacto financeiro, o qual está em anexo ao presente. Sendo que havia para o momento, com votos de estima e consideração, subscrevo-me Selmira Milek Ferenbach, prefeita municipal. Solicito ao segundo secretário que refaça a leitura do pedido de informação número 10/2020, oriundo da Comissão de Orçamento e Finanças. Ofício 71/2020, Turusul, 26 de maio de 2020. Excelentíssima senhora Selmira Milek Ferenbach, prefeita municipal de Turusul, Rio Grande do Sul. Assunto: pedido de informação número 10/2020. Prezada senhora, ao cumprimentá-la cordialmente, venho, através desse, encaminhar o pedido de informação em anexo, realizado pela Comissão de Orçamento e Finanças através do memorando 01/2020. Sendo que tínhamos, para o momento, subscrevemos atenciosamente, Wilson Furman, presidente. Memorando número 01/2020. Senhor presidente Wilson Furman, pedido de informação de Comissão de Projeto 019 de 2020. Comissão de Orçamento e Finanças, por seu relator abaixo subscrito, venho através desse requerer a informação que segue. Parecer sobre o impacto financeiro referente ao projeto 019/2020, assinado pelo secretário de Finanças e contador do município. 2. Parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul sobre a possibilidade da referida operação de crédito junto à instituição financeira. Sala das Comissões, em 25 de maio de 2020. Vaz Silva dos Santos, presidente, Arlete Hardwick, relatora, e Gilson Belink Belfos, secretário. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do ofício número 107/2020, oriundo do Executivo. Ofício 107 de 2020, a Câmara Municipal de Vereadores de Turusul, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, nobres vereadores, em resposta ao pedido de informação número 10 de 2020, encaminhado pelo ofício 71 de 2020, oriundo da Câmara Municipal de Turusul, cabe esclarecer o que segue. 1. Sobre o impacto financeiro do futuro financiamento com o Banco do Brasil. Pondera-se que, com base na tabela do cronograma financeiro em anexo, o valor que impacta para o município, com base no orçamento do ano de 2020, o valor de R$ 20.707.877,20 corresponde a uma média de 1,2% ao ano. 2. Sobre o pedido de parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul sobre a possibilidade da referida operação de crédito, é importante salientar a competência do TSE-RS, os quais, no rol abaixo, não contempla a emissão de parecer conforme requerido. O Tribunal de Contas do Estado não é órgão que emita parecer ou opinião a decisões de gestão do Executivo, por não ser órgão de consultoria jurídica ou administrativa. Ao contrário, seus pareceres são de contas, prévios de contas, após as auditorias, parecer de julgamento e demais, conforme o artigo 71 da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, bem como da Lei 11.424 de 2000, relativa à Lei Orgânica do TSE do Rio Grande do Sul. Seu regimento interno, através da Resolução 1028 de 2015, que define as áreas de atuação do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Em anexo, o rol de competências do TSE do Rio Grande do Sul, oriundo do site do TSE-RS. Sem mais para o momento, subscrevo-me Selmira Milek Ferenbach, prefeita municipal, Turusul, 29 de maio de 2020. Solicito ao segundo secretário que refaça a leitura do pedido de informação número 9/2020, subscrito pelo vereador Marlon. Ofício 69 de 2020, Turusul, 26 de maio de 2020. Excelentíssima senhora Selmira Milek Ferenbach, prefeita municipal de Turusul, Rio Grande do Sul. Assunto: pedido de informação número 9 de 2020.
Prezada senhora, ao cumprimentá-la cordialmente, venho, através deste, encaminhar o projeto de informação verbal, realizado pelo vereador Marlon, aprovado por unanimidade na sessão ordinária do dia 25 de maio de 2020, com os seguintes questionamentos. Qual material será utilizado para a referida pavimentação mencionada no projeto de lei da mensagem número 19 de 2020? Se o material for TSI, qual o valor da recuperação, caso seja necessária? E qual a viabilidade das empresas virem fazer esta recuperação? Qual a área a ser pavimentada? Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemos-nas. Atenciosamente, Wilson Furman, presidente. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do ofício número 111, 2020, oriundo do Executivo. Ofício 111 de 2020. A Câmara Municipal de Vereadores de Turuçu, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, nobres vereadores, em resposta ao pedido de informação número 9 de 2020, encaminhado pelo ofício 69 de 2020, oriundo da Câmara Municipal de Turuçu, cabe esclarecer nos termos do parecer técnico em anexo. Sem mais para o momento, subscrevo-me, seu Miriam Ferenbach, prefeita municipal. Esse parecer precisa ler? Parecer técnico. Secretaria de Agricultura, Obras, Urbanismo, Trânsito e Saneamento. Para o gabinete da prefeita municipal de Turuçu, 29 de maio de 2020. Assunto: resposta ao pedido de informação 9 de 2020 do presidente Wilson Furman, a pedido de informação verbal do vereador Marlon. Ao cumprimentá-lo cordialmente, viemos, por meio deste, responder à demanda do parecer técnico deste gabinete, quanto ao ofício 69 de 2020, referente ao pedido de informação 9 de 2020, assinado pelo vereador Wilson Furman, presidente da Câmara. Atendendo a solicitação da informação verbal do vereador Marlon Prádio Centeno, que solicitou as seguintes informações. 1. Qual material será utilizado para a referida pavimentação mencionada no projeto de lei da mensagem 19 de 2020? Resposta. Inicialmente, gostaríamos de informar que o projeto está em discussão, não possuindo no momento definição definitiva sobre o material a adotar na camada de revestimento da pavimentação que se pretende realizar na extensão final da Avenida Arthur Lange, neste município. Ressalta-se que temos o intuito de alcançar a maior área possível em se tratando de pavimentação, de forma a abranger o maior número de munícipes, promovendo requalificação da supracitada via e melhoria das condições de rolamento, assim como avanços na qualidade de vida e saneamento básico das pessoas. Por fim, firmamos que o compromisso da atual gestão é de oferecer uma proposta viável financeiramente, mas dentro dos padrões de qualidade e NBRs atinentes ao assunto. Número 2. Se o material for TSI, qual o valor da recuperação, caso seja necessária? E qual a viabilidade de empresas virem fazer essa recuperação? Resposta. Conforme respondido no item 1, não possuímos no momento definição definitiva sobre o material a adotar na camada de revestimento da pavimentação. Na medida que o projeto básico de engenharia avançar, poderemos precisar o material mais adequado a ser adotado na via. Caso o material a ser adotado no projeto seja revestimento asfáltico com tratamento superficial duplo, TSDI, a vantagem obtida pelo reduzido custo da implantação do tratamento simples duplo, em comparação ao tipo de pavimentação de blocos de concreto, não será obtida através de aplicação mal projetada. Neste sentido, não há como precisar valor de recuperações, caso seja necessário. Quanto à viabilidade de empresas virem ao município para realizar recuperações, temos como assegurar que a tendência é e forte aumento da aplicação desse tipo de solução, como tecnologia de revestimento de pavimentação nos municípios vizinhos, vem adaptando as construtoras e mercado local a atender essa demanda, que, como dito anteriormente, vem sendo alçada e é realizada em municípios vizinhos. Desta forma, há uma grande expectativa de assegurar viabilidade quanto a futuras recuperações, caso necessária. Número 3. Qual a área a ser pavimentada? Resposta. Conforme a resposta do item 1, temos o intuito de alcançar a maior área possível em que se tratando de pavimentação, de forma a abranger o maior número de munícipes, promovendo requalificação da supracitada via
e melhoria das condições de rolamento, assim como avanços na qualidade de vida e saneamento básico das pessoas. A área inicial a se considerar será abrangida nos últimos 685 metros finais da Avenida Arthur Lange. Porém, com o avanço na elaboração do projeto básico, será possível ter mais clareza da área, que poderá ser abrangida pela obra, podendo esta extensão ser superior à proposta inicial do projeto. Sendo que era para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos e subscrevo-me. Turuçu, 29 de maio de 2020, Leno Lopes Westphal, assessor técnico especial, Prefeitura Municipal de Turuçu. Solicita a primeira secretária para que faça a leitura do ofício número 112, 2020, oriundo do Executivo. Ofício 112 de 2020. A Câmara Municipal de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, senhor presidente, nobres vereadores. Vem por meio deste ofício exemplificar os municípios que já aprovaram o financiamento do Banco do Brasil e ainda salientar que todas as referidas leis contêm o artigo 4º, em minuta padrão da instituição financeira, que autoriza o Executivo a suplementar e abrir créditos adicionais no orçamento, referentes ao empréstimo. Sem mais, para o momento, subscrevo-me, Selmira Miller Fehrenbach, Prefeita Municipal. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do requerimento número 4, 2020, subscrito por todos os vereadores. Requerimento 4 de 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Os vereadores que este subscreve requerem autorização para ter acesso ao login e senha para poderem ter acesso aos pareceres do IGAM. Justificamos o presente pedido, tendo em vista que a Câmara de Vereadores tem um contrato com a empresa acima citada, e a mesma presta assessoria jurídica a essa Casa Legislativa, podendo assim os vereadores interessados fazer sozinhos os contatos, a fim de adiantar os trabalhos, caso seja necessário. Sala das Sessões, 1º de junho de 2020, Vilma Milnik, vereadora do PSDB, Gilson Baifos, vereador do PSDB, Wilson Furman, vereador do MDB, Arlete Hart, vereadora do PP, Lothar Rose, vereador do MDB, Marlon Prado Centeno, vereador do PDT, Wendel Carlos, vereador do PDT, Vacílio dos Santos, vereador do MDB e Alexandre Borchardt, vereador do PP. Este requerimento está em discussão. Em votação, este requerimento foi aprovado por unanimidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 13, 2020, subscrita pelo vereador Wendel. Indicação 13 de 2020. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu que seja construída uma área junto à Casa da Pimenta. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o vereador que subscreve esta sugere ao Poder Executivo Municipal de Turuçu que o Executivo construa uma peça de alvenaria e com alguma lateral de vidro para melhor visualização, num diâmetro de 10 por 10 metros, junto à Casa da Pimenta. Esta área será para a alimentação dos visitantes e servir o café colonial. Justificativa. Justifico o presente pedido, tendo em vista a reivindicação dos produtores locais. Hoje, em Turuçu, tem grande parte de sua renda através da agricultura familiar, constituída pela Cooper Turuçu, que contém 10 agroindústrias, 2 associações, empreendedores de artesanato, artefatos de couro e outros, tendo uma diversidade de produtos à base da pimenta e morango, e uma vasta gama de produtos coloniais. Todos esses produtos são comercializados na Casa da Pimenta, o qual recebe visitantes de todo o Rio Grande do Sul e até de outros estados, tendo reconhecimento pela qualidade de seus produtos. Com a duplicação da BR-116, será dificultado o acesso à mesma, o que acarretará na diminuição das vendas. Então, se faz necessário buscar novas alternativas, como a construção de uma área para alimentação. Com a construção de uma área para alimentação, se abrirá um espaço para novos produtos e poderá servir o café colonial, que trará incremento para a venda dos produtores e novos visitantes. Esta obra vem de encontro ao Plano Municipal de Turismo, o qual fomenta o turismo de visitação e comercialização e visa a ampliação da renda e o crescimento dos empreendimentos locais através do mesmo. Acreditamos que esta ação trará benefícios para todos e visibilidade ao município, sendo de suma importância. Pela atenção ao importante tema exposto e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Sala das Sessões, 1º de junho de 2020, Wendel Carpes, vereador do PDT.
Esta indicação está em discussão. Uma boa noite, colegas vereadores, aos nossos visitantes, a prefeita Selmira, nosso ex-prefeito Ivan e aos demais, e o pessoal que nos assiste aí pela live no Facebook. Bom, esse projeto aí é uma reivindicação antiga da associação, né, e dos produtores e da cooperativa. E ele vem de encontro hoje ao Plano Municipal de Turismo, né? Que o Plano Municipal de Turismo, que seria o roteiro das agroindústrias. Então, ele é voltado para o turismo de comercialização, né? Então, assim, hoje o pessoal já trabalha com a linha junto com a Emater, né? De um café colonial que foi bem sucedido, né? Teve sucesso total. Mas o que falta para isso avançar seria uma peça ali para o pessoal ter onde receber o pessoal. O pessoal às vezes quer chegar para fazer uma degustação, ou enfim, até para fazer uma refeição, porque a ideia seria se colocar outros produtos, né, como tortas, enfim, outras coisas, né, que a pessoa chegaria ali e teria um local para fazer sua refeição, né. Então, acho que isso seria um incremento importante para alavancar as vendas, né, nesse momento aí que se encontra difícil, né? Então, fiz esse pedido, vamos ver se o Executivo consegue nos conceder. Acho que é um investimento pequeno para um retorno bem grande, porque seria uma peça, uma coisa bem simples assim, né? Não é uma obra muito grande, e então a gente já tem um engenheiro que faria o projeto, que é da Prefeitura, um custa menos, né? Então, vamos aguardar e ver as possibilidades de se fazer isso. Tá bem? Obrigado. Ainda em discussão. Em votação. Essa indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 14/2020, subscrita pelo vereador Wendel. Indicação 14 de 2020. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para a troca de destinação do projeto de lei 19 de 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para que seja feita a troca da destinação do projeto de lei 19 de 2020 de pavimentação de via urbana para a construção de um centro administrativo. Justificativa. Justifico o presente pedido, tendo em vista que a situação atual é de calamidade pública devido à pandemia do coronavírus, Covid-19, com um tempo indeterminado de término. Acredito que seria inviável, neste momento, se contrair uma dívida através de financiamento. Desta forma, sugiro que a construção de um centro administrativo não acarretaria em despesas para o município, sendo que este projeto tem 1 ano de carência, tempo suficiente para a construção do referido centro administrativo, que, quando se começasse a pagar o empréstimo, se deixaria de pagar aluguel, e, após o término deste financiamento, teríamos este recurso disponível para investir em outras áreas. Hoje, o valor pago em aluguéis é R$ 8.955,28, e parcelamento seria de R$ 1.200.000, em 108 meses, que daria em torno de R$ 11.111,11. Logicamente, com correções, que acredito ser bem maiores dos aluguéis do que os juros cobrados pelo Banco do Brasil, junto ao projeto de financiamento, que é 3,6, diz aqui, no qual deveria uma quase equivalência de valores, sem causar despesa ao Executivo. Hoje, sabemos da importância que a pavimentação tem para aquelas pessoas que não são beneficiadas pela mesma, mas já temos pareceres favoráveis de deputados federais no encaminhamento de futuras emendas parlamentares para a pavimentação em Turuçu. Acreditamos que seja mais fácil adquirir emendas individuais para a pavimentação do que um valor deste porte para a construção de um centro administrativo. Então, este financiamento seria uma oportunidade única e não deveria ser desperdiçado. Uma das vantagens da construção desse prédio é que se economizará com repartições, o qual já existem no prédio alugado, se fazendo um reaproveitamento das mesmas, já que tem pouco tempo de uso.
Sabemos que todos os investimentos para o município são importantes, desde que sejam feitos de forma responsável e que traga benefícios para a maioria da população. E, como representante de todos, sugiro ao Executivo que veja essa indicação com relevância. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Sala das Sessões, em 1º de junho de 2020, Wendel Carpes, vereador do PDT. Essa indicação está em discussão. Bom, resolvi fazer essa indicação, uma sugestão, né, para o Executivo, né, porque quero deixar claro que eu não sou contra qualquer investimento ao município, eu acho que todos os investimentos são importantes para a comunidade, eu acho que aqui ninguém é contra nenhum investimento, né, mas como a gente passa por um momento delicado, soubemos que a gente não sabe qual é que vai ser o orçamento a nível nacional para os próximos anos com essa pandemia, né, porque realmente isso afetou bastante, né, acho que a renda nacional, né, de tudo. Então, eu vejo que, por pareceres até que eu tive conversação com senadores, com deputados, que não se sabe realmente o que vai ser o futuro, né, um futuro que pode ser bem complexo. Então, assim, o que eu vejo também, eu vejo que hoje, uma das coisas que me preocupa, porque assim, ó, estou de vereador aqui para fazer um trabalho de coerência, né? E se vocês analisarem bem, hoje a gente está numa alocação, o município de Turuçu não contempla nenhum prédio grande, né? O prédio que era anterior já estava precário, que era ali no Arthur Lange, que hoje eu tenho certeza que os bombeiros não dariam mais condições para um retorno para lá. E vocês pensem bem, se porventura, depois de uma eleição, o proprietário deste prédio decide que não vai alocar mais, para onde iria a prefeitura? Uma pergunta que eu faço. Para onde nós colocaríamos a prefeitura? Porque simplesmente é um direito dele, né? Ele é proprietário, se ele resolver que quer fazer outro negócio, enfim, né? Ele pode muito bem dizer que não quer mais alocar o prédio. E eu vejo que hoje a gente não teria para onde ir, né? Está bem complicada a situação. Não temos outro prédio de grande porte aqui na região central, na região urbana, não temos. Então, assim, uma questão também que eu acho muito importante é a questão do retorno, porque, na verdade, assim, hoje tu vê, nós pagamos, como tem um ano de carência, a partir do momento que se deixar de pagar, vamos dizer assim, de se pagar a obra, né? A gente nunca mais vai pagar um aluguel, vai poder investir em outras coisas, e dentro desse um ano de carência você consegue fazer o prédio, a partir do momento que se mudaria lá para o prédio, você começaria a pagar o financiamento e deixaria de pagar o aluguel. Então, eu vejo que não teria, porque a gente sabe assim, na verdade, o aluguel também, no decorrer dos anos, vai ter, né, alterações, vai ter aumentos, e assim a gente vai ter esse recurso aí abatido no valor, né, do parcelamento, que já vai dar, bem dizer, a metade ou menos, né? Então, depois eu quero citar mais, presidente, eu pedi a tribuna, e aí eu vou fazer mais referências a este projeto. Tá bem? Obrigado. Ainda em discussão, em votação, essa indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 15, 2020, subscrita pelo vereador Wendel Carpes. Indicação 15 de 2020. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para revogar a Lei 1.308 de 2018. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o vereador que subscreve esta sugere ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para a revogação da Lei 1.308 de 2018, de 2 de março de 2018, que concede vale-refeição para secretários e jurídico do Executivo Municipal. Justificativa. Justifico o presente pedido, tendo em vista que o município passa por uma situação de calamidade pública, devido à pandemia do coronavírus, Covid-19. Com diversas dificuldades financeiras, acreditamos que, pelo alto salário que os secretários e jurídico ganham, não se faz necessário este auxílio, o Vale-Refeição. O Vale-Refeição realmente é importante para aquele funcionalismo que tem um salário de menor porte, sendo fundamental para complementar sua renda e alimentação.
Seria uma economia de R$ 23.400 ao ano, que daria para investir em diversas áreas que necessitam de melhorias. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Sala das Sessões, em 1º de junho de 2020, Wendel Carlos, vereador do PDT. Essa indicação está em discussão. Bom, achei viável neste momento, né? O que nós passamos aí, né? Porque acho que seria moral e ético, né? Porque tu vê, eu acho que hoje assim nós vereadores, por exemplo, que a gente ganha quase a metade de um secretário, a gente não ganha vale-refeição, né? Inclusive hoje estive conversando com o nosso jurídico aqui da casa, que foi favorável, concordou até com a ideia, e eu vou sugerir também para a casa que seja discutido a viabilidade jurídica disso, se pode ou não pode, né? Mas que até seria interessante que assim, o jurídico aqui da casa, de repente o jurídico da prefeitura e os secretários abrissem mão desse vale-refeição. Isso seria, no ano, 28.080, se fosse os 6, né? Tu vê, não é muito, mas é dinheiro que dá para investir muita coisa. Porque, na verdade, eu acho assim, uma coisa que para quem ganha um salário nesse porte, não vai fazer diferença os R$390. Mas é um dinheiro que dá para investir em muita coisa. Porque, assim, se vocês analisarem bem, não é nada pessoal, não tem nada com ninguém, inclusive tem secretários que são meus amigos pessoais. Então, é uma questão de que eu acho que, nesse momento, é uma coisa que não é necessária. A gente não ganha, e eu acho que os secretários também não deveriam ganhar. Naquele momento foi dado, mas eu acho que hoje poderia ser revisto essa lei para ver o que é possível fazer. Tá bem? Obrigado. Ainda em discussão, em votação, essa indicação foi aprovada por unanimidade. Os vereadores Marlon, Wendel e Wilson farão uso da tribuna. Vereador Marlon. Aqui. Eu tive que escrever por cima. Eu vou pedir licença a todos e tirar a máscara por causa da minha irmã que tem deficiência auditiva e precisa ler meus lábios. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, ao grande público que nos assiste, em nome da prefeita Selmira, cumprimentá-la a todos, para não tomar muito tempo. Agradecer a prefeita Selmira, que fez a sua explanação, né, acho muito importante. Antes disso, eu também tinha notado algumas coisas, e vou só fazer alguns esclarecimentos também. Não é provocação, mas é alguns esclarecimentos necessários, através de coisas que eu li e recebi no Facebook. Primeiro é um comentário que eu recebi da chefe de gabinete, da Daniela, e eu concordo contigo, não estou aqui para discordar, no qual você falou que é tão fácil você ir para a rede social e criticar, porque não apresentamos os dois lados. Eu concordo contigo, tá? E eu estou aqui, como já fiz na sexta-feira, para elogiar, que era da saúde que estavam falando. Na verdade, não era da saúde, era por causa de um financiamento, mas entrou o assunto da saúde, eu no fim fiquei sem entender. Mas realmente, eu falei sexta-feira aqui para a secretária, já tinha te falado pessoalmente, e realmente eu acho que muitas vezes falta um pouco de reconhecimento. Das duas partes, das três partes, executivo, legislativo e população. Não é só nenhum e nem é só o outro. São todos. Falta. Porque eu vou dizer que eu, particularmente, toda vez que precisei da saúde, e não tenho vergonha de subir aqui e elogiar, porque eu subo aqui para criticar, então eu também vou subir para elogiar. Toda vez que eu precisei da saúde, a gente foi muito bem atendido. Teve uma semana que eu trabalhava de noite e de dia corria com a minha mãe e com a minha avó. E a gente foi muito bem atendido. E eu sou grato a isso. E jamais vou esconder isso de ninguém e jamais vou falar o contrário. Então, era só para falar isso aí que eu concordo, tá? Então, agora, a nível de esclarecimentos também, talvez não tenha ficado bem entendido, mas ainda vou colocar. No comentário da prefeita, que diz assim,
Em 2018, a Caixa Econômica Federal ofereceu uma proposta de financiamento para a calçada da residência do falecido Silvio Soares até o Varejão Colonial, mas a Câmara demorou tempo para aprovar. Prefeita, talvez não chegou a informação na senhora, mas esse projeto ele entrou nessa casa no dia 11 de setembro de 2018. Era uma terça-feira. Então, só poderia ser lido na semana seguinte. Foi lido no dia 17, na segunda seguinte, e encaminhado às comissões, que, por sua vez, preparou o parecer, fizeram o parecer, eu estava na época, na comissão, e foi votado no dia 1º. Só para esclarecer que ele realmente não demorou. Ele foi votado dentro do prazo legal. Não teve pedido de vistas, não teve pedido algum. Foi votado como tinha que ser votado. Em outro comentário, ou no mesmo comentário, a senhora diz: novamente a obra para calçamento que começaria da residência do falecido Silvio Soares até o Varejão Colonial, aí eu botei em caixa alta, com o mesmo calçamento que já existe na rua. Só para deixar bem claro também, agora a senhora esclareceu, mas já estava aqui, eu vou falar, que sim, foi falado na reunião, inclusive em valores, que o TSI custaria o dobro de valores do que o bloquete, ou bloco, não sei como chama. Tá? Então, se alguém falou alguma coisa, foi falado. Foi, vereadora Arlete? 84 e 134, alguma coisa assim. Inclusive, o Leno estava junto na reunião. Foi falado, prefeito. Mas tudo bem, já que é uma... Acho que nesse momento, infelizmente, a senhora não pode falar porque... posso repetir. Novamente, é um comentário. Novamente, a obra para calçamento que começaria da residência do falecido Silvio Soares até o Varejão Colonial, com o mesmo calçamento que já existe na rua. Isso é a função do TSI, não TSI, bloquete, mas enfim. Na reunião, inclusive, foi falado em preço, que o TSI custava R$ 184 o metro e o bloquete 134. Mas, tá, para esclarecer, então, que se foi falado em TSI, porque de algum lugar saiu. Daí, em outro comentário, a senhora diz por isso que tem que ser colocado de forma verdadeira e não distorcida, o que eu concordo plenamente, tanto daqui como de lá. Deixa eu ver aqui. E um comentário da senhora que eu gostei muito, e vou concordar, só que eu acho que a maneira de cada um ver, infelizmente, está sendo diferente, que é, na minha opinião, a gestão eleita pelo povo não pode só pensar no momento. O compromisso também é com o futuro, e a população precisa de calçamento, ainda mais de muitas ruas. A Câmara é autônoma e representa o povo. Gostei muito do seu comentário, eu acho que a senhora está coberta de razão, mas eu acho que a gente vê futuro e presente de uma maneira diferente, né? Inclusive, a gente recebeu nessa casa hoje o sindicato, a mesa diretora, se assim posso falar, do Sindicato dos Trabalhadores do município, e um das pessoas do sindicato que esteve aqui, inclusive, está preocupado se não vai haver um parcelamento de salário. Então, eu vejo futuro de uma maneira e a senhora talvez vê de outra, mas isso aí não nos causa divergência, a não ser no contexto do modo de visão. E, para finalizar, né, a senhora termina assim: que pena que em ano eleitoral, e eu concordo plenamente, para chegar ao poder as pessoas inventam, distorcem tudo, colocam uns contra os outros, tudo pelo poder, prejudicando os moradores. Realmente. Começar por uma postagem que a senhora fez, dizendo que a senhora não estava interessada em repasse salarial, que era coisa nossa. Realmente era coisa nossa, porque a lei manda com que a gente faça o projeto. A gente vota se precisa ou não. A senhora sabe disso, a senhora é experiente em administração, sabe que a lei tem que sair daqui. Se nós não fizermos a lei, a gente responde. Então, é uma pena mesmo. Tá? Esses eram os esclarecimentos que eu queria fazer. Agradeço a todos, desejo a todos um bom final de segunda-feira e uma boa semana. Obrigado. Vereador Wendel.
Entendeu? Uma boa noite, pessoal que está nos escutando pelo Facebook. Poxa, a voz está ruim. Eu acho que... Pois é, só um pouquinho. Vamos ver agora se melhorou. Não, melhorou. Sim, melhorou. Bom... Bom, eu vim fazer essa live aqui, estou falando na tribuna hoje, especificamente, para falar a respeito do projeto 19/2020, que é a respeito do financiamento para pavimentação. Dizer que é uma boa ideia, mas que neste momento de pandemia, que a gente não sabe o que vai acontecer para o futuro, se vamos ter recursos, qual é que vai ser o orçamento do governo federal, estadual, né? O que eles vão poder contribuir, porque a gente depende muito hoje do fundo de participação dos municípios, né? É isso que mantém o município. E dizer para a população que a gente está preocupado realmente. A gente está preocupado porque, assim, o futuro, daqui a um pouco vai faltar dinheiro para o médico, vai faltar dinheiro para o medicamento, né? Vai faltar dinheiro para pagar o funcionalismo. Então, são várias situações, né? Que não é só Turuçu, acho que é geral, é todo o país, né, que está passando por isso. Então, assim, uma das saídas, porque eu acho assim, todo investimento no município é importante, a iniciativa é importante. Eu acho que se a gente tiver uma maneira de captar esse recurso, tem que captar, não podemos devolver. Por isso, eu tive essa proposta, essa ideia de a gente mudar o intuito desse financiamento, que não seria, talvez, então, para a pavimentação, e sim para a construção de um centro administrativo, com a prefeitura própria, né? Porque, na verdade, se nós tivéssemos uma prefeitura, nós temos 1 ano de carência para construção. 1 ano a gente não paga esse financiamento, vamos pagar após 1 ano de fechamento de contrato. Então, na verdade, assim, daria tempo para se construir, para fazer a mudança. E aí, a partir desse momento, quando a gente se mudasse, começasse a pagar o financiamento, a gente deixaria de pagar os aluguéis que a gente paga hoje todo. Então, assim, é um valor que já daria em torno de quase a metade do parcelamento, né? E ele é decrescente, ele vai diminuindo aos anos, então quer dizer que ele vai diminuindo. E o valor do aluguel, se mantivesse, iria subir, né? Então, no final das contas, ele seria... quase elas por elas, talvez que a prefeitura tivesse que contribuir com uma pequena parte. Então, assim, eu acho que seria uma coisa importante, até porque nós soubemos que hoje o prédio não é nosso, nós não temos outro prédio dentro da zona urbana de grande porte para acomodar a prefeitura, ele é locado, pode, numa dessa, o proprietário resolver que, por alguma situação, não quer mais locar, a gente não tem para onde ir, entendeu? E outra coisa que é importante é que a gente, após esses 9 anos, nunca mais vai precisar pagar aluguel. Esse é um dinheiro que a gente vai receber eternamente, né, não precisando pagar mais aluguel, que vai poder ser investido em muitas outras coisas que a população precisa. Então, eu acho que é uma coisa assim, que tem uma viabilidade boa. Eu sei que as pessoas querem o pavimento, eu também me preocupo com aquelas famílias lá que querem o pavimento, que estão no barro, que estão na chuva. Eu sei que é muito complicado, mas digo para vocês, hoje nós temos essa emenda aqui dos colegas do PSDB, que vai até o Silvio Soares, e já tenho assim, uma posição bem positiva. Conversei com o assessor do deputado, que tem uma previsão que ano que vem talvez tenha uma emenda até de 500 mil para o município, para a pavimentação. Então, quer dizer que já dá para fazer um trecho bem grande de novo. Então, quer dizer, daqui a um pouco, se consegue mais uma, se faria. A grande dificuldade é tu conseguir um montante desse para uma obra, para fazer uma prefeitura. Porque vocês imaginem bem, se nós pegarmos, por exemplo, esse 1.200.000, seria em torno, 250 mil cada emenda para a obra. Teria que se ter em torno de 5 emendas. E me digam hoje, o município do Porto de Turuçu, porque vocês sabem, os deputados, eu tive com deputados, estive em Brasília, a gente teve lá, de tudo que é forma, barganhando, tentando conseguir emendas, inclusive eu consegui várias, mas tudo é no valor de 100 mil, a maior que eu consegui foi de 150 mil para a área da saúde, mas é tudo emenda de 100 mil, ou é para equipamento ou é para a saúde.
Então, assim, ó, 250 mil é muito difícil, porque os municípios de porte pequeno, né, é bem mais difícil deles liberarem esse tipo de recurso, desse valor. Então, assim, o que eu digo para vocês, é muito mais fácil de conseguir emenda para fazer a pavimentação, nem que seja de um pouco em um pouco, do que a gente, algum dia, conseguir um valor desse montante para fazer uma prefeitura. Então, é uma oportunidade única, que eu acho que deve ser bem avaliada. É uma discussão que eu levantei, que eu acho que é interessante, que eu gostaria que os companheiros participassem dessa discussão, e hoje foi até muito bom que a prefeita está presente, que está escutando a proposta, que eu acho que é uma coisa a se pensar que pode ser uma coisa que, de repente, seria mais viável nesse momento para o município, que passa por uma crise. Então, era isso. Um muito obrigado e uma boa noite a todos. Passo a presidência para o vereador Lotar, para ocupar a tribuna, e o vereador Wilson. Bom, primeiramente, meu boa noite, né? Já é boa noite, caros colegas vereadores. Agora, nosso vice-presidente está comandando a mesa. Aí, colegas vereadoras, colegas vereadores e o pessoal que nos acompanha, né? Nos visita, a prefeita, dona Silmira, os demais visitantes, né? A gente sempre tem um sonho na vida, né? Então, é uma opinião que eu estou colocando hoje, que é a minha opinião, né? Como vocês colocaram a de vocês, eu coloco a minha. Por exemplo, esse projeto que está na casa, ele está para ser votado. Ele é um projeto que, para mim, se ele fosse realizado, seria um sonho realizado ao mesmo tempo. Não só para mim, como os demais moradores dessas ruas, né, de chão batido ainda, né? Que nem vocês colocaram. Muito bom. Por exemplo, hoje, eu sei que não invejo ninguém, vocês estão com as ruas de vocês asfaltadas, merecem tom de parabéns, cara, eu fico feliz com isso, que o município engrandeceu com isso. E eu, assim, ó, por isso eu digo que é um sonho meu, é opinião minha. Eu me coloco assim, ó, eu, como vereador Wilson, presidente da mesa, se eu fosse decidir, eu ia a favor, porque eu sou a favor desse projeto ser calçado, sim. Então, é uma maneira, né, para vocês entenderem a situação. A nossa rua, eu sempre digo a rua estreita, né, do Albino Blanc, a nossa rua, por enquanto, não está asfaltada. E aí aconteceu esse dia que a outra estava bloqueada lá, a rua estava em conserto, e os carros passavam tudo por dentro ali. Gente, vocês não têm ideia, isso foi uma semana ou alguma coisa assim, né? Um pouco mais. Que os carros andavam ali e levantavam a poeira direto. Um dia, né, eu acho que isso aí acontece em todas as casas, com a mulher lavou a roupa, penduramos no varal ali, depois ela disse assim, olha, eu acho que eu tenho que lavar a roupa de novo. E aconteceu, de fato. E ela foi lavar, e acho que saiu mais sujeira do que era. Então, o pó que se junta, os carros que levantam aquele pó, a gente vive direto. O carro dentro da garagem empoeirou, para vocês terem uma ideia como é que... claro, estava seco, né? Dia úmido não acontece isso. Mas quando chove, a gente embarra os pés. Aí tu vem em casa, muitas vezes não te lembra, tu entra dentro de casa com os pés, né, com o sapato embarrado, enfim. Eu sei que vocês não têm esse problema. Mas que bom, eu quero chegar lá também, é meu sonho, por isso eu digo, a opinião minha, eu quero que seja asfaltada essa rua, como a prefeita colocou, são 65 famílias, né? Então, isso é um sonho também como o meu, como deles também. Então, como o projeto está na casa, eu gostaria que ele fosse aprovado. Mas, claro, a opinião de cada um muitas vezes é diferente. Eu gostaria que fosse aprovado esse projeto. Mas, caso contrário, também eu concordo. Ali o seu Wendel também, né, colocou esse projeto. Caso contrário, poderia ser colocado também. Não sou contra. É muito bem-vindo.
usou bem a situação no momento não está fácil para ninguém, né? Então seria uma boa também. E aí eu acho que assim, ó, como é uma rua principal, a nossa realmente é a nossa avenida que segue, né? E ela é a entrada da cidade. Puxa, claro, outro dia o Marlon colocou, a gente não tem ali moradores de ambos os lados, né? De certo lugar. Eu sei, isso faz parte. Na verdade, a gente poderia pegar, então, calçar aqui dentro. Mas vamos dizer assim, vamos fazer lá primeiro, depois nós seguimos aqui. Né? É uma opinião minha. Como aquilo é uma entrada da cidade hoje, né? Que é a nossa rua principal. E lá os carros andam. Você sabe que, eu sei que a Vilma ali mora numa rua, estrada de chão também, é complicado, mas é diferente um pouco. Para vocês terem uma ideia, os carros na estrada, praticamente hoje nossas estradas estão boas. Então os carros andam ali a 50, 60 ou mais aqui dentro. E aí a poeira levanta. Eu estava indo de moto e aí estava andando um caminhão baú na minha frente, cara, e eu não vou passar, não vou me arriscar, porque eu não ia andar mais que ele e tive que ficar para trás, de tanta poeira que levantou. E onde vai parar essa poeira? Ela vai parar ambos os lados. Ela vai parar de um lado ou do outro, né, dependendo do vento. E, caso contrário, quando chove, de novo, é aquele problema do barro. Né? Vamos e viemos. Estou colocando a minha opinião para vocês. Sou branco, franco, então a minha opinião é a favor. Mas, para isso, nós vamos ter a votação. Tomara aí, quem sabe, semana que vem, esse projeto aí é votado. E assim eu espero. Agradeço a todos e tenham uma boa noite. Passo novamente a palavra para o presidente Wilson. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes do projeto de lei de mensagem número 21, 2020, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 21 de 2020, Poder Executivo. O presente projeto de lei autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de 2 operadores de máquinas, conforme o artigo 232 da Lei Municipal 386 de 2003 e artigo 37, nono da Constituição Federal. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, em verificação à técnica legislativa, adequação da legalidade e constitucionalidade, em seu parecer, vota pela aprovação do presente projeto. Sala das Comissões, 1º de junho de 2020, Vilma Milling, presidente, Lothar Rous, relator, e Wendel Carpe, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei 21 de 2020. O presente projeto de lei autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de 2 operadores de máquinas, conforme o artigo 232 da Lei Municipal 386 de 2013 e artigo 37, nono da Constituição Federal. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 1º de junho de 2020, Vacílio dos Santos, presidente, Arlete Hart, relatora, e Gilson Belling Baifo, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão, em votação, os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço à primeira secretária para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Autoriza a contratação em caráter temporário de excepcional interesse público de 2 operadores de máquinas
para atender a falta de servidores afastados para atuar junto à Secretaria Municipal de Agricultura, Obras, Urbanismo e Trânsito. Em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem, só para... Eu não tive a oportunidade de discutir antes na resposta do pedido de informação. Tem onde me conseguiu a resposta que veio? Quando a gente pergunta, sim, quando esses funcionários estão sendo pagos pelo INSS ou pela Prefeitura, pode parecer meio estranho, mas obviamente eu sabia que eles estavam sendo pagos pela Prefeitura. Tá? O que, não precisa ver, mas já era isso, o que me leva a ter certeza que eu realmente preciso do impacto financeiro. Porque logo na leitura do projeto diz que não fazia jus ao impacto financeiro, mas faz jus sim, no momento que os funcionários estão sendo pagos pela Prefeitura, e os outros dois estão gerando uma nova conta, se assim eu posso falar, estão acrescentando na folha de pagamento. Tá? Então, quando eu fiz essa pergunta, eu realmente sabia, né, mas era só para confrontar com a parte que dizia que não fazia jus ao impacto financeiro. Tá? Sim, muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Era só isso aí. Ainda em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. O prazo de contratação é de 3 meses, renovável por igual período. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. Os vencimentos, atribuições e requisitos inerentes ao cargo é o constante da Lei Municipal 379 de 2003. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 4º. Artigo 4º. O contrato é de natureza administrativa, ficando assegurados os direitos constantes do artigo 236, caput e incisos da Lei 386 de 2003. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 5º. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por dotação orçamentária própria. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 6º. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor a partir de sua publicação. Turuçu, 22 de maio de 2020. Selmira Milek Ferenbach, Prefeita Municipal. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 21/2020, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de 2 operadores de máquina, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386/2003 e artigo 37, inciso 10, 9 da Constituição Federal. Foi aprovado por unanimidade. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos, sem apartes? Nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 8 de junho de 2020, às 17h30. Mas dá tempo, tá, mas...